Muitos falam que os narcisistas ocultos, eles são uma subespécie do narcisista grandioso e que ele tem uma forma peculiar de viver e que ele, por ser um narcisista oculto, ele não se enraivece nunca, é sempre uma pessoa ali na dele, sempre procurando absorver e observar todas as coisas que estão ao seu redor. No entanto, no vídeo de hoje, eu vou te explicar e te mostrar 5 coisas que fazem o narcisista oculto ficarem completamente irritados. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O narcisismo oculto ou vulnerável é uma forma menos evidente de narcisismo, muitas vezes mascarada por uma fachada de humildade, de vitimismo, de sensibilidade extrema. Diferente do narcisista grandioso que busca ser o centro das atenções, de forma muitas vezes ostensiva, o narcisista oculto, ele não tem essa forma ostensiva. Ele manipula de outra forma. O narcisista oculto, ele manipula de maneira mais sutil, usando a culpa, usando o vitimismo e, dessa forma passiva, ele usa também a agressividade passiva. No entanto, apesar de sua aparente fragilidade, certas atitudes e situações podem irritá-lo profundamente. No vídeo de hoje, como nós lembramos no início, exploraremos 5 atitudes principais que desencadeiam a raiva e a frustração de um narcisista oculto. O primeiro desses motivos ou dessas atitudes é a falta de atenção e validação. O que quer dizer isso? O narcisista oculto, ele, como os demais narcisistas, tem uma necessidade constante de reconhecimento e admiração. Mas, diferentemente do narcisista grandioso, ele busca essa validação através de sutis mecanismos de manipulação emocional. Quando esse narcisista não consegue uma atenção suficiente ou percebe que está sendo ignorado, isso pode desencadear uma forte irritação. E como isso se manifesta, pastor? Olha, se eles notarem que não estão tendo correspondência daquilo que eles querem, eles se sentem altamente ofendidos. E eles sentem isso porque as suas realizações passam despercebidas. E é um motivo de sentimento de raiva, porque ele se sente ofendido quando suas realizações não são percebidas, quando expressam desapontamento através do comportamento passivo-agressivo. E eles criam cenário de vítima para tentar recuperar aquela atenção que ele desejava desde o início. A falta de atenção, ela mina sua autoimagem frágil e gera uma sensação de vazio que eles tentam preencher com manipulações emocionais.
Porque como todo narcisista, o narcisista oculto, ele também é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa. E eles precisam dessas validações. O segundo, ou a segunda atitude pela qual um narcisista oculto, que tem aparência de bonzinho, que tem aparência de gente boa, quando eles se irritam, é quando eles são confrontados com a verdade. Olha, o narcisismo oculto, ele é caracterizado por uma condição muito interessante, porque eles têm uma grande dificuldade de lidar com críticas. Ele não suporta ser criticado. Ele não suporta que as pessoas vejam suas falhas. Ele não suporta que alguém aponte o dedo a algo que ele fez ou deixou de fazer e o culpe por isso. Ele se considera uma pessoa especial. Ele se considera uma pessoa e acredita nesse pensamento que eles são pessoas que têm boas intenções sempre. E isso muitas vezes não é verdade, mas eles creem assim. E mesmo quando eles prejudicam os outros, é culpa das outras pessoas que foram prejudicadas, porque elas não atenderam às perspectivas que ele tinha, ou às expectativas que ele tinha a respeito de determinado assunto. Por isso é que qualquer questionamento que se faça a um narcisista oculto, a tendência é que ele crie uma narrativa pessoal e que, se você não acreditar nessa narrativa dele, tentando explicar, às vezes até o inexplicável, pode ser encarado como um ataque direto à sua identidade. E é aí que ele fica furioso. Ele fica furioso. E como isso se manifesta? Bom, nós sabemos que a maioria dos narcisistas, eles evitam assumir responsabilidade. O narcisista oculto também, eles não assumem responsabilidade e sempre vai culpar os outros. Se vitimizam, dizem que são perseguidos, tudo isso para desviar o foco dele. Então eles podem reagir com raiva, de certa forma, no início uma raiva velada, né? Ou o uso de ironia, quando confrontado com a sua situação, com a sua fragilidade. Então, a verdade para o narcisista oculto é uma ameaça à sua autopercepção inflada e frágil. O que pode resultar numa explosão de distanciamento, né? Uma explosão emocional, com o distanciamento, porque eles vão fugir da ideia do confronto. E dentro dessa condição, aquela pessoa que ousou confrontá-lo, ela será vista como um inimigo em potencial. Então ele se afasta para criar um plano de vingança. A terceira atitude pela qual um narcisista oculto se irrita com uma vítima, ou sua vítima, é quando ele não consegue controlar a vítima ou a narrativa sobre a vítima. O controle para o narcisista oculto, ele é essencial. Embora não usem táticas de domínio aberto, como é o caso do narcisista grandioso, eles manipulam através de jogos emocionais, chantagem psicológica e sobre, logicamente, o que é mais
característico dele, que é o vitimismo. Quando percebe que estão perdendo essa capacidade de influenciar os outros, tornam-se profundamente irritados. Mas como isso acontece? Olha, essas manifestações que são características dessa situação deles, eles criam situações que vão em direção ao drama. Então, como eles querem recuperar o controle, então eles começam a usar o drama para recuperar o controle que eles perderam. E então, dentro dessa condição, é que acontece algo interessante. Eles tentam desacreditar a pessoa que o confrontou. A pessoa que não cede à manipulação dele. Então eles podem se afastar dessa pessoa, calculando o meio de voltar a atacá-lo de uma outra forma. Por isso eles são perigosos, porque você não sabe quais são as armas que eles vão usar. E eles nunca enfrentam de frente a situação. Eles sempre se vingam pelas costas. E é um caso muito importante que você se prepare para isso. Quando não consegue influenciar o comportamento das pessoas ao seu redor, eles sentem que estão perdendo o poder. Eles sentem que estão perdendo a autoestima e gera sentimento de frustração terrível dentro dele. A mente dele passa a borbulhar com ideias mirabolantes. O quarto motivo pelo qual um narcisista oculto se irrita com as suas vítimas é ver os outros brilharem. Quer ver algo que deixa o narcisista irritado? É quando ele está numa situação ou na presença de alguém que ele espera receber elogios e a pessoa elogia outra pessoa. O narcisista oculto ele tem extrema dificuldade em lidar com o sucesso alheio. Ele não suporta, por mais que se mostre aparentemente solidário, por mais que se sinta assim um tanto quanto simpático àquela pessoa, na realidade ele sente uma inveja muito grande, um senso de autoestima muito baixo, que é baseado justamente na sua fragilidade. Ele não suporta comparação. Ele não suporta que alguém o compare com outra pessoa. E quando percebe que não é o centro das atenções, o que é que ele faz? Ele se sente ameaçado. E aí ele começa a criar uma raiva dentro dele muito grande, uma ira. Então, essas manifestações se dão muitas vezes porque o elogio a outra pessoa diminui o sucesso dele. E ele quer fazer de tudo para diminuir o sucesso dessa pessoa, o sucesso alheio, com críticas sutis. Ele evita elogiar. Quando você estiver no meio de um grupo e a pessoa for indicada, observe os outros. O que ficar com mais cara fechada é um narcisista oculto. Claro, toda regra tem exceção, mas é fácil de identificar no seu trabalho, você vai ver isso. Então ele espalha muitas vezes, quando não consegue atingir a pessoa de imediato, ele espalha fofoca, ele cria intrigas, ele faz de tudo para que a pessoa seja desvalorizada. A necessidade de ser admirado é tão grande, a necessidade de ser querido é tão grande, que ele vê na outra pessoa aquilo que é dele e que estão roubando dele. A atenção que é dele, que alguém está tirando, é uma dor insuportável na mente daquele narcisista oculto. Então, isso desencadeia sentimentos intensos de inadequação, muitas vezes de infantilidade, né, porque é uma questão até comum entre os narcisistas, mas aquele sentimento de inferioridade que ele não suporta.
Não suportam. O quinto e último motivo pelo qual o narcisista oculto se irrita com as suas vítimas, e aí ele sai do seu casulo, né, da sua máscara e se mostra, é quando alguém consegue ser feliz independente dele. Quando você vence na vida independente dele, quando você sai do relacionamento e sai feliz e vive feliz, isso o narcisista oculto não suporta, porque ele quer que as pessoas dependam emocionalmente dele, pois isso reforça a sensação de importância. Quando percebe que alguém pode ser feliz, pode ser bem-sucedido, pode ser estável emocionalmente, sem a presença dele, sem a sua aprovação, então ele se sente desvalorizado e se sente também como descartável. E o que é que ele faz com tudo isso, pastor? Nesse momento, eles tentam reacender os laços para recuperar a influência. Ele tenta chegar perto, ele tenta pedir desculpa, ele vai fazer o seu jeito. Eles inventam histórias para despertar a culpa, para reconectar laços. Ele vai lembrar do passado, do tempo que foi bom. Eles passam a tratar as pessoas com mais cuidado. Já o culpado não. O culpado ele vai tratar com indiferença para punir sua autonomia. E ele não vai suportar conviver com a pessoa que está vivendo bem sem ele. Então a ideia de que alguém possa seguir em frente sem precisar dele desafia sua ilusão de superioridade e controle, tornando essa uma das maiores fontes de irritação do narcisista oculto. O narcisista oculto pode parecer vulnerável, sensível e até mesmo coitadinho, mas não se engane, não se engane. Ele, nessa aparência de humildade, de sensibilidade, de vulnerabilidade, as suas reações diante desses 5 pontos que nós ressaltamos aqui revelam uma natureza altamente manipuladora, controladora, e que identificar esse comportamento pode ser essencial para lidar melhor com esse tipo de personalidade e evitar cair em suas artimanhas, em suas armadilhas emocionais. Se você percebe que está lidando com um narcisista oculto, a melhor estratégia é estabelecer limites claros e não ceder à sua manipulação. O autoconhecimento e o distanciamento emocional são fundamentais para que você possa se proteger desses indivíduos e manter a sua saúde mental, emocional de forma equilibrada. Então, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, se inscreva no nosso canal. Comente. Compartilhe com outras pessoas. E assim nós poderemos ajudar muito mais pessoas que com certeza ficariam muito felizes de ouvir certas explicações, porque tem pessoas que nos procuram e dizem, olha, depois que eu conheci seus vídeos, foi que eu compreendi a minha história. E aí começa a se libertar do sofrimento. Então vamos fazer essa campanha muito, muito forte aqui no nosso canal. Você se inscrevendo no nosso canal, né? Dê o seu like e acesse o sininho, porque todos os dias estou lançando vídeos novos, pelo menos quase todos os dias, ok? Nós ficamos por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo.